eletiva, esses casos de consultório planejados? Tem. Mas você também tem tempo para pensar neles, entendeu? Então você tem tempo para planejar o seu tratamento, seja cirúrgico ou não, seja uma confluência das duas coisas. Então eu acho que a gente consegue ter desafios sim na questão eletiva, mas se me cutucar, assim, me colocar na parede e eleger um caso, putz, não sei. É isso, minha gente, seguindo aqui, firmes e fortes, diretamente do MovaCast, localizado aqui no coração do 55º Congresso Anual de Ortopedia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Aqui as maiores cabeças pensantes, maiores profissionais da área, e a gente vai ter o prazer e o privilégio de dando sequência aqui no grande lançamento da linha Movability com ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Paulo Henrique Araújo. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, tudo jóia. Eu fiquei sabendo então que o teu URL, né, do seu site é meujoelho.com.br. Exatamente. Baita nome, sonoro e inconfundível, né? Desde 2010. E Meu Joelho tem um senso já de pertencimento, de acolhimento. Exato. O quão importante é esse lado humano na sua atuação médica e esse acompanhamento personalizado? Eu acho que assim, acho que ninguém nunca me perguntou isso, mas eu acho que é o cerne. Exatamente, é isso aí. É uma covardia eu te perguntar quantas operações de joelho você já fez, ou você é o tipo do cara que enumera isso? Não, eu enumero sim, mas de um tempo pra cá. Eu vou dizer pra você que... Mais de 1.000? Mais de 1.000. Mais de 2.000? Aí eu já não sei. Deixa eu fazer uma conta rápida. Vai aí perto de 200 por ano. Quantos anos já? Vou fazer 20 anos de praça, não de formado, né? Porque tem residência. Eu era uma desgraça em matemática na escola, então... É isso, 20 dá um bocado, 4.000. Por aí. Isso te dá, obviamente, você já deve ter visto um pouco de tudo. Você consegue traçar um perfil médio do tipo de caso que você recebe? Ou transcende todo tipo de demografia, idade, faixa etária, perfil? Não, olha, assim, a minha formação de formação básica, doutorado, etc., foi na área de medicina esportiva. Perfeito. Então, ali nos primeiros anos, até a metade da minha atuação... Estamos falando de que década? Não, eu comecei em 2004 aqui em Brasília, né? Eu acabei minha especialização em 2004. Então, até 2014, 2015, grande parte era medicina esportiva, né? Então, relacionada ao joelho. Depois disso, a gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando branco e o pessoal mais idoso vai te procurando também. Agora, assim, tá meio que meio a meio a parte degenerativa, né? Artroses, etc. Uma constante que eu tenho ouvido aqui, doutor, é que além da busca incessante por conhecimento, está se atualizando, está se arejando, não ficar, enfim, fixado ali com dogmas ou preceitos ali, que obviamente, enfim, se são dogmas e preceitos, são por alguma razão. Mas as inovações que vêm surgindo são avassaladoras e estão aí a todo vapor. Sim. Tem alguma aí no horizonte que você tenha tomado ciência recente que te surpreendeu, ou que te fascinou de alguma forma? Sim, posso dizer que sim. Muito mais recentemente, a gente está até batalhando para trazer a tecnologia para cá, a tecnologia de avaliação do movimento do paciente. Perfeito. Então, a gente consegue, ao avaliar o movimento com sensores, isso é traduzido na tela do computador, com aquele esqueletinho que se move, né? O pessoal já deve fazer uma figura do que seja. Mas a gente consegue, com alguns algoritmos e a gente conseguir identificar padrões anormais de movimento que podem estar levando àquela dor, àquela queixa. E que muitas vezes a gente, com a tecnologia passada ou só com o nosso conhecimento, a gente direcionava para um tipo de tratamento, seja cirúrgico ou não. Essa tecnologia consegue objetivar aquela informação e a gente vai ter muito mais certeza se esse paciente tem que operar, se ele não precisa operar. Além disso, os pacientes operados também, a gente consegue colocá-los de volta à ação, à atividade, também com muito mais precisão e informação, tendo mapeado esse movimento dele. Então, me veio à cabeça esse, que é uma coisa que eu estou muito fascinado. Uma coisa que eu estava falando aqui, doutor, é que uma pergunta que eu tenho feito para todos aqui, e invariavelmente eu tenho tido respostas que são, obviamente, muito
particulares para a experiência de cada um, que é a seguinte, e assim eu estendo a pergunta para você também. Qual foi o procedimento que você lembra, cite um caso concreto, específico da tua trajetória que foi especialmente complexo e desafiador, que talvez te forçou a revisar os seus conceitos, mudar a rota no meio do processo, que te deixou ali sob uma pressão redobrada? Uma que você falou agora que acabou dando certo, mas... Poxa, se você me teve um colocar joelho dilacerado que você recebeu? Veja, a minha formação inicial incluía fraturas em joelho, mas eu deixei de fazer. Eu acho que quando... Por quê? Porque a vida do médico que lida com fratura é muito incerta. Incerta? Incerta no sentido de ser chamado a qualquer hora, de você não ter uma rotina definida. Eu adorava fazer fratura, mas ali, quando eu estava fazendo, mas assim, eu de fato não lidava muito bem com essa história de não ter rotina. Te drena isso, né? Me sugava um pouco. Então, de 2010 para cá, eu parei de fazer. E eu comecei essa conversa para dizer que, na verdade, eu acho que esses casos mais complexos, que lidam com sofrimento agudo, né? Agudo. Há um segundo atrás, aquela pessoa não tinha o que ela tem. Então, seriam casos de fratura, né, que eu não faço mais. Não que você não tenha casos desafiadores hoje, né, vamos de forma eletiva, esses casos de consultório planejados. Tem, mas você também tem tempo para pensar neles, entendeu? Então, você tem tempo para planejar o seu tratamento, seja cirúrgico ou não, seja uma confluência das duas coisas. Então, eu acho que a gente consegue ter desafios, sim, na questão eletiva, mas... se me cutucar, assim, me colocar na parede e eleger um caso, putz, não sei. Eu acho que o que me vem à cabeça é o caso de uma senhora que não tinha mais vida por conta de uma artrose. A cirurgia em si não foi desafiadora, mas o reconhecimento foi algo que paga qualquer coisa. É gratificante, eu imagino. Então, acho que a importância desses novos suplementos, como o Movability, por exemplo, para o pós-operatório, para regeneração dos tendões, da cartilagem, como é que você vê a importância deles nessa equação? Então, eu acho que toda a tecnologia, eu vou citar a medicação como tecnologia, porque não deixa de ser, claro. Que vem para agregar em possibilidades de você eventualmente evitar uma cirurgia ou ter um melhor resultado numa cirurgia, eu acho que a gente tem que ter, enfim, a cabeça aberta para poder absorver isso, e obviamente ao longo do tempo a gente vai encontrar a indicação exata para aquela medicação, mas poxa, tudo que vem eu acho que tem que ser visto com bons olhos, na verdade, né? E com olhos críticos também, né? Mas a gente tem que estar com a cabeça aberta para desenvolver isso ao longo do tempo. Acho que você já mencionou, mas está me faltando aqui agora, quantos tempos de carreira que você já tem? 20 anos fora da residência, né? Qual o principal avanço que você viu na prática ortopédica no Brasil, ou no mundo mais amplamente, durante todo esse período? Olha, procedimentos menos invasivos? Com certeza sim. O que eu costumo dizer, assim, os pacientes em geral, eles procuram por algo novo, inovador, enfim. Nem tudo que é novo é bom. Tá? Não necessariamente. Não. Então, assim, quebra de paradigma em medicina, a gente tem pouca coisa, se a gente for pensar, né? Você teve ali a descoberta do antibiótico, você teve algo que pode parecer absurdo, como ninguém pensou nisso, mas o fato de lavar as mãos para fazer procedimentos invasivos, isso lá 1800 e alguma coisa, que mudou completamente a medicina. Então eu não vou citar para você alguma coisa que tenha mudado a cirurgia de joelho, porque na verdade são construções, é um tijolo em cima de um outro tijolo, e assim vai, você olha 20 anos atrás, você reconhece a mudança, mas não houve quebras de paradigma, foi informação em cima de informação, né? Mas uma coisa dentro da cirurgia de joelho que eu considero que, na área de medicina esportiva, que eu considero que foi vital para o que a gente faz hoje, é a gente voltar a olhar a anatomia, né? Então, vou dizer para você que nos anos 90 e até nos anos 2000, primeira década, a gente reconstruía o ligamento cruzado anterior, colocando o ligamento numa posição que a gente chamava isométrica, mas não era a posição original do paciente. Para os leigos, isométrico significa? Significa que quando você dobra e estica o joelho, aquela fita de ligamento que você colocou não aumenta nem diminui de tamanho, ela fica do mesmo jeito.
Esse era um conceito que, na minha opinião, um pouquinho inventado para justificar... mas para justificar o fato de ela... Mas é útil para descrever. Exato, mas enfim, fica esse o conceito. Boa. E por quê? Porque quando a cirurgia passou a ser menos invasiva, ali, final dos anos 80, com o uso do artroscópio, começo dos anos 90, o pessoal teve que inventar uns guias para poder usar pequenos furos. E esse guia nem sempre atingia a região que deveria atingir. Então foi feito assim, os resultados eram 90% das vezes bons, mas 10% não eram. Né? E aí o que acontece? No meio ali dos anos 2000, primeira década, a gente voltou a olhar para a anatomia. E a gente conseguiu usar as mesmas ferramentas de minimamente invasivas, mas colocando o ligamento na posição anatômica. E isso vai reproduzir, vai mimetizar um funcionamento, uma biomecânica muito mais próxima do normal do que aquele isométrico, que funcionava bem 90% das vezes, mas 10% não. Então eu acho que isso trouxe um avanço violento na cirurgia de cruzado anterior e que impulsionou várias outras cirurgias de joelho para que o médico voltasse a olhar a anatomia. Parece óbvio, né? Assim, você olhar para a anatomia quem está fazendo cirurgia. Mas não era assim. Legal ter essa diferença, essa mudança, né? No ângulo que você se pauta. Né? Exatamente, mas não foi uma mudança de paradigma. Foi uma volta ao passado. Perfeito, Medicina é pendular. Então a gente pega conceitos do passado, implementa alguma outra coisa, muito daquilo que a gente implementou não dá tão certo, a gente volta um pouquinho ao passado e a coisa vai evoluindo dessa forma. Espetacular. É isso. E vem cá, para você, qual é a característica essencial, imprescindível para um bom ortopedista? Bom, assim, as pessoas brincam, né, que ortopedista não é médico, né? Você já ouviu essa? Já ouvi, pior que já ouvi. Enfim, mas é um grande... Como assim? Eu brinco com isso também. Não. Mas... Tipo, mas objetivamente, eu configuro uma prática médica. É porque não é medicina clínica, vamos dizer assim. Tá bom. Tem muita ação, tem muita força. Isso é ciúmes. Mas enfim, eu vou te contar um caso aqui que Por favor. O pessoal da... A gente gosta de histórias. O pessoal da minha turma de faculdade, né, eu me formei em 98. Tá bom. E quando a gente acaba a faculdade, a gente faz a prova de residência. Tá bom. Né? Na minha época, lá na USP de Ribeirão Preto, ótima faculdade, enfim. E a gente prestou a prova e o pessoal que prestou ortopedia teve as maiores médias da prova de residência inteira. Eu brinco até hoje. Mais ou menos isso. Eu brinco com eles até hoje. Não sou um médico, mas ali... Vamos ver, é a gente que segura o rojão. Exato. Não, mas tem muita física, muita mecânica, enfim, é mais do que medicina. Mas para o ofício do ortopedista, a característica importante... Cara, eu acho que como qualquer médico, você tem que ter um lado humano bem apurado, tá? Então, assim, aquela figura estereotipada do ortopedista ogro, eu acho que esse cara não vai adiante. Você precisa entender que existe um sofrimento ligado ali à locomoção, limitação para trabalho, para esporte, enfim, qualquer que seja. E limitação pega fundo na gente. Então, assim, você precisa entender isso. Então, eu acho que a palavra da moda, a empatia, eu acho que é o que faz de um ortopedista um cara bom. Um bom ortopedista precisa de empatia, precisa entender o paciente, precisa ter um lado humano desenvolvido. Sensacional. Bom, doutor, dando números finais aqui então ao nosso papo, como é que você avalia a posição do Brasil ante ao cenário mundial e em termos de acesso, estrutura, material humano como um todo? Na ortopedia? Na ortopedia, a gente não fica. Olha, cara, vanguarda, né? Não fica pra trás de... Não fica mesmo. E eu falo isso assim, como muita gente que passou aqui, eu tive minha experiência em vários locais, fora, enfim, morei 2 anos nos Estados Unidos, França, Alemanha, amigos do mundo inteiro. Não tem diferença. A diferença que existe, quando existe, é de estrutura. E algumas vezes de organização. Mas capacidade, quando a gente tem a estrutura, e felizmente cada vez mais a gente tem acesso à estrutura, não deve para nada. Não deve. Não fica a dever. Sensacional. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, do MovaCast, obrigado. doutor. Vamos que vamos. Assim seguimos diretamente aqui do MovaCast. Vamos que vamos.